A paz do Senhor, igreja. Amém. Sabe que todas as vezes que me convidam para trazer a mensagem ou para ministrar louvores ao Senhor, sempre que eu tenho a oportunidade de subir no púlpito, subir no altar que é destinado a trazer a mensagem, a tanger o povo, eu temo e tremo. Mas depois que eu subo aí, o nervosismo passa, a mão que estava tremendo, gelada, já volta a esquentar, tá legal. E agora pronto, aí chegou no campo de batalha, é flecha para cima, né? Acabou. Eu faço um convite especial para você, nesse momento, abrir a sua Bíblia no livro de Ruth. Tem apenas 82 tópicos para a gente tratar hoje, então, bem tranquilo, vai passar rapidinho. Eu vou ler somente o início do capítulo 1, e depois a gente vai discorrer a mensagem. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e os seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Amém? Amém. Pode se assentar. A Bíblia, este livro de Ruth, com certeza, todos vocês em algum momento já ou leu, ou ouviu falar, ou já ouviu pregações, ou passou batido, ou estudou profundamente, não importa. Nesse momento eu faço questão de dar uma pincelada nessa história do início ao fim, para que a gente não perca detalhes e para que aqueles que, porventura, não conhecem melhor essa história, que possam acompanhar. Então você que é safro nesse texto, já estudou, tenha um pouquinho de paciência com os que não conhecem tão bem e paciência com o pregador. Amém? Houve fome. Houve fome numa terra e existia uma família que tantas outras famílias não conseguiu permanecer naquele ambiente, naquela localidade, e resolveu se movimentar e não aceitar aquela condição e abandonar aquele local que habitavam, abandonar o seu lar. Fazem as malas, preparam o jumentinho e estrada dentro. Vamos procurar um lugar melhor. Ouvi dizer que lá nos campos de Moabe não está tão ruim quanto aqui, vamos embora para o lado de lá. Atravessa o Mar Morto, vai lá para o outro lado e vive ali por aproximadamente 10 anos, essa família inteira. E ocorre uma fatalidade, aliás, fatalidades, porque o marido, que provavelmente teve essa brilhante ideia de partir, é brilhante entre aspas, calma, porque existem posições, né? A ideia é boa, a ideia é ruim, depende do ponto de vista. Ele morreu. Fala assim, o marido morreu. O marido morreu. Não, fala assim para gravar bem, o marido morreu. O marido morreu. Passa mais um tempinho, os 2 filhos também morrem. Frisa aí, os 2 filhos também morrem. Os 2 filhos também morrem. Marcou aí. E essa mulher, então, depois de quase 10 anos lá naquele local, diante dessas perdas, ela não se vê em outra situação a não ser retornar para o seu lar, né? Para o seu antigo lar, para onde estavam as suas raízes, né? A sua família, a sua parentela. Então quer retornar para lá.
Porém, nesse momento, os 2 filhos que faleceram, eles já estavam casados e se casaram com mulheres daquela cidade onde estava, com mulheres moabitas. E ela decide que vai retornar. As 2 noras dizem assim: ô sogrinha maravilhosa, a gente vai contigo. E elas então pegam a estrada junto com a sogra e rumam de volta para o lar de origem da sogra. No meio do caminho, conversa vai, conversa vem, e começa uma discussão, não estou dizendo discussão acalorada, mas discussão para debater um assunto. E a sogra fala assim, ó: pensando bem, a gente está indo para lá, porém, por que vocês não retornam para a terra de vocês? Retorna para os seus pais, vocês são novas e podem até voltar a constituir família. Porém, ela dizia, sou velha e eu não tenho mais como lhes dar filhos. Então, eu não vejo outra possibilidade senão vocês retornarem para os pais de vocês e recomeçar a vida de vocês. Vocês 2 meninas novas, têm a vida toda pela frente. Então as 2 dizem, não, a gente vai com você. E ela insiste com as meninas e diz, fica menina, vocês não sabem o que estão fazendo. E uma diz assim, não, então a senhora tem razão. Tem razão, eu não vou ir com a senhora mesmo não, vou voltar lá para o meu pai, que é a melhor decisão. Uma retorna. A outra, chamada Ruth, que é justamente o que dá o título deste livro, livro de Ruth, a Ruth insiste com ela e diz mais ou menos assim, sogrinha querida, por mais que a senhora insista, mas eu não largo do teu pé. Eu vou contigo para onde quer que a senhora for. O teu lar será o meu lar. A tua casa será a minha casa. O teu Deus será o meu Deus. Ela vai muito além. Ela põe a vida dela, ela joga a vida dela diante daquela causa e ela empenha a vida dela. Essa é a palavra certa. Ela empenha a vida dela e diz assim, ó, eu prefiro morrer do que não seguir com a senhora, para a senhora ver o quanto eu estou firme no meu propósito de seguir ao teu lado, que antes me venha a morte. Diante dessa insistência, a sogra maravilhosa diz assim, não, já que você não quer retornar para o lar dos seus pais, então vamos embora, vamos prosseguir no caminho até a gente retornar para ajudar. Então, seguem de volta o caminho. Essas 2 mulheres, quando retornam ao lar, o povo naquela localidade já reconhece, porque sabia que ela era de lá. Então, reconhece e começam a dizer assim, principalmente as mulheres, eu não sei porquê, mas mulher já gosta de falar mais, né? Acho que foi por isso que Jesus, né, quando sai do túmulo, quando ressuscita, né, aí dá a missão o quê? Para a mulherada, né? Já aparece o quê? Primeiro para as mulheres, né? Porque se aparecesse, se a missão de propagar o evangelho, propagar a ressurreição de Cristo ficasse somente na mão do homem, o negócio não ia dar muito certo não, porque o homem depois, não, a mulher não, eu vi, só tinha um pano lá dentro, ele ressuscitou, espalha aquela notícia e está aí até hoje, por isso que a gente está aqui, por causa da língua da mulher. Aí, abençoadas. Essa mulherada, quando vê a Noemi, parenta, amiga, vizinha, aquela mulher que de vez em quando lavavam roupa juntas no Rio Jordão. Rio Jordão já é um pouco mais distante de Belém, mas devia ter algum rio lá no pedaço, que seja uma poça d'água, mas em algum momento lavava roupa junta, quem sabe? Aí começam a razoar entre si, começam a fofocar entre si, começam a dizer, e mais, em alta voz, ao ponto de Noemi escutar. Noemi, não se esqueça, é a sogra. Aí, aquela que está vindo ali com a outra menina, porventura não é Noemi, uma que saiu daqui com um marido, com 2 filhos, naquela época que a gente estava em crise aqui? Aí, é ela mesma, que não sei o quê. Poxa, eu fiquei sabendo que marido morreu, eu fiquei sabendo que os 2 filhos morreram. Foi uma desgraça na vida dela, não sei o quê. Ela ouve, e na mesma hora ela já diz, era eu mesma. Era eu mesma, e Deus fez soltou um furacão no meu lar e eu perdi marido, perdi filhos, aconteceu grandes desgraças na minha vida e meu nome agora faz o seguinte, não me chama mais de Noemi, me chame de Mara, porque agora a minha vida tornou-se amarga para mim. Misericórdia.
Então, prosseguindo para que você entenda o contexto dessa história. Aí, elas chegam justamente na época da colheita das espigas de cevada. Não sei, serve para comer isso? Eu não fiz uma pesquisa adequada quanto a isso, não foquei isso, mas provavelmente serve para comer. E talvez também para fazer cerveja, né? Talvez. Chega justamente na época da colheita da cevada. Aí a coroa chega e fala assim: minha filha, olha só, eu tô meio brocochô e tal, mas vai lá nos campos e cata o que sobrar lá no meio da colheita. Vai catando o que sobrar pra gente não morrer de fome aqui e tal, porque a parada já não tá muito boa e tal. Estamos faltando agora numa crise. Enfim, vai lá e cata alguma coisa pra gente comer. Ela obedece a sogrinha, vai e cata o que sobrava na colheita, sabe? Não era pegar as espigas do que estava ali plantadinho, bonitinho, não. Era o que caía no chão. Ela vinha catando, tá lá o povo todo colhendo e ela atrás catando uma espinguinha xoxinha, uma mirradazinha, catando o que sobrava. Então, ficou sabendo o dono daquelas terras, que porventura é um primo de Noemi, da sogra, aí, primo do marido dela. Parente lá, era um parente. Fica sabendo, que menina é essa? É a Nora, mas só que ela é viúva, é Nora da Noemi e tal. Tá bom, então, faz o seguinte, deixa cair um pouco mais de espiga boa no meio do caminho para ela catar, porque, coitada, ela tá trabalhando bem. Eu tô vendo que ela é uma menina esforçada. Beleza. Aí chega em casa, já traz uma comidinha melhor e tal, e avisa que conheceu o dono das terras. Aí Noemi fala assim, olha só, garotada jovem, escuta conselho dos mais velhos, hein? É como ler um livro, hein? Tem hora que te leva para um caminho muito bom, hein? Escuta o conselho do mais velho. Aí deu a dica para ela, ó, faz assim, assim, assado, proceda dessa forma, que vai que... E esse vai que funcionou. Ela procedeu direitinho, obedeceu as regrinhas que a sogra deu e encantou o coração do coroa lá, do dono das terras. Aí encantou o coração dele, aí ele falou assim, poxa, eu tô sabendo que você é solteira, viúva e tal, de repente, poderia, quem sabe, né, a gente se casar e tal. Aí ela, Senhor, que maravilha, né? Aí se encantou e houve ali, de repente, uma possibilidade, né, de um matrimônio. Aí ele falou assim, não, mas faz o seguinte, aqui tem umas regras do nosso povo aqui, eu tenho que cumprir umas regras, ver se não tem nenhum rapaz jovem aí querendo você, porque ele tem a preferência. Como eu sou, né, tô no outro patamar e tal, se ninguém quiser, eu quero lá o rito e tal, o outro, não quero não, já tenho uma meia dúzia de mulher aqui, não sei o que e tal. Tem mulher que basta, que pelo amor de Deus, já tô querendo mandar um outro embora. Aí, o que o camarada fez? Deu certo, ele não quer não, então eu quero. Se casou com ela, olha só como é que deu a parada certa. Se casou, tiveram um filho, e quem é que toma conta do filho? Noemi. Aquela que perdeu o marido, aquela que perdeu 2 filhos, e agora já tem neto, e ainda vira ama da criança. Olha que coisa linda, né? Aí, e mais ainda, completando essa história, para que ela tenha um final mais feliz ainda do que já é, esse filho, ele vai ser avô do rei Davi. Olha só a descendência, que bonito, né? E o rei Davi, você sabe que depois de mais, se eu não me engano, 14 gerações, quem é que nasce dessa geração? Jesus. Olha que coisa linda. Tinha um propósito naquela dor, naquele sofrimento todo e pá! Lindo. Essa é a história. Amém. Agora vamos entrar na pregação? Houve fome. Houve fome naquela cidade. Fome fala de tempo de crise. Fome fala de crise, fala de necessidade, fala de falta de fartura, né? Fala de dificuldade, de tempos difíceis. E essa família, então, pega as suas coisas e segue viagem para outro lado. E lá do outro lado tem dificuldades maiores ainda. Aí, a Noemi, quando se vê numa situação de que perdera marido e 2 filhos,
eu quero chamar a sua atenção a um versículo-chave que é tremendo. No capítulo 1, verso 21, ela vai dizer assim: cheia parti, porém vazia o Senhor me fez retornar. Não existe aí uma certa contradição? Porque quando ela sai da sua cidade para ir para a terra dos Moabitas, ela estava em crise e não tinha nada, porque estava em situação de fome. Quem está em situação de fome é porque está em escassez. Quem está numa situação de escassez está numa situação de falta. Aí chega agora, ela diz que cheia eu parti. Mas assim o pregador fica sem chão. Peraí. Ela foi porque faltava. Agora ela está dizendo que estava cheia, na verdade, naquela época. Faltava comida. Mas ela tinha valores que é impossível mensurar. Ela possuía uma família linda que encheu aquela carroça. E ela volta agora vazia, nem carroça tinha. Então a mente dessa mulher começa a colocar ela numa situação de quase que desespero, porque ela olha assim: eu tinha tudo e agora eu não tenho nada. Mas lá no começo ela olhava para tudo que tinha e disse: aqui eu não tenho nada, eu vou para outro lugar buscar alguma coisa para suprir a minha falta. E quantos de nós não faz isso hoje em dia, hein? Quantos de nós a gente não mete os pés pelas mãos? Quantos de nós a gente tem tudo, mas a gente não enxerga nada que tem? Quantos de nós? Ah, essa água está muito gelada. Pelo amor de Deus, você tem água. Esse pão está duro. Por favor, você tem pão. Vamos para algo mais possível nessa igreja rica, maravilhosa que nós estamos aqui. Essa casa me apareceu uma infiltração ali do lado. Cara, tu tem casa. Tu tem um teto sobre a sua cabeça. Mas a gente não, a gente vai procurar o defeito na casa. Esse filho que só me traz problema, esse filho só me traz dor de cabeça, só me dá aborrecimento. Oh, céus! Você tem um filho. E esse marido que... tu tem marido, se não tivesse... Ah, minha mãe... tá chata, tá uma idade que meu Deus do céu... mamãe, não sei o que, tudo ela reclama, tudo reclama. Depois tu vai chorar sem perder essa mãe, meu querido. A gente precisa acordar e enxergar o que tem. Porque a gente é tão... A gente peca muito quando a gente deixa de reconhecer o que Deus tem providenciado na nossa vida. E a gente começa a olhar somente para as lutas, começa a olhar somente para as dificuldades e deixa de focar e ser grato a Deus pelo que tem. Olha a oração do Pai Nosso. Se não é uma oração que fala também sobre gratidão, não é? Pai nosso que está no céu, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Opa, o pão de hoje. Amém, aleluia. Aí não. Não tem pão para mês que vem. Que vida, que agonia.
E essa mulher perde a sua família. Essa mulher perde a sua família e ela percebe que não existe crise maior para uma pessoa do que perder aquelas pessoas a quem ama. Não existe falta maior do que perder aquele a quem está ali do seu lado, pegando contigo, carregando peso. Filhos e filhos homens, naquela época, era como ganhar na loteria. Aliás, até hoje em muitos países, quando nasce um filho homem e ela quando viaja já tinha os 2 filhos, né? A palavra vai dizer que já tinha, né? Mas infelizmente ela não sabia, não percebia, não percebeu, não conseguiu enxergar que na verdade ela não estava em crise, ela tinha fartura e talvez a solução seria não ir embora, mas lutar com o que tem. Eu sei lá como, eu não sei. Às vezes é necessário partir, mas se ela diz que estava cheia, é porque a crise na vida dela ainda não tinha chegado ao extremo, porque era suficiente. Eu creio assim. Amém. Cheia partindo. Nos versículos 20 e 21 do capítulo 1, eu vou ler aqui os 2. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chama de Noemi, pois o Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Ela então fazendo aquele discurso na hora em que as ex-vizinhas, e agora retornam a ser vizinhas, né? As conhecidas começam a dizer, aquela não é Noemi. Aí ela começa a dizer assim, o Senhor me afligiu, o Senhor me rebentou. E estas perdas tão valiosas para ela lhe provocou traumas. E esses traumas, e está aí, o problema não é a perda da mão de obra que teria de um filho homem. O problema não é a ajuda do braço forte de um homem. O problema não está somente na parte financeira, mas sim na parte em que mexe no âmago da alma de uma esposa ou de uma mãe. A perda e perdas na vida da pessoa vai provocando traumas. Vai provocando traumas. Perde um marido, já lhe dói muito. E na sequência, logo depois, passado algum tempo, perde os 2 filhos. E isso vai tornando a vida dela amarga. E vai marcando a vida dela e provocando traumas. Esses traumas é o que faz ela mudar o discurso na vida dela. Esses traumas que ela vai tendo é o que muda o jeito dela enxergar o mundo. Esses traumas que aconteceram na vida dela muda o jeito dela encarar a vida. Onde mais adiante, no verso... aliás, deixa eu pegar aqui um trecho, ainda no capítulo 1, do verso 8 ao 18, ela está tão negativa, se a gente pode utilizar esse termo, já está tão traumatizada na vida. Veja a maneira, do verso, capítulo 1, do verso 8 ao 18, veja a maneira com que ela expõe o panorama da vida para as 2 noras dela. Disse Noemi às suas 2 noras, ide, volta à casa da sua mãe, o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. 9, o Senhor vos dê e achei descanso na sua casa, e beijando, e levantaram sua voz e choraram. Beleza. 10, e disseram-lhe certamente, tal. 11, porém Noemi disse, tornai, minhas filhas, por que vocês iriam comigo? Tenho eu ainda filho dos meus ventres? Para que... Olha só como que ela já tem a visão da situação de uma forma mais pessimista
da situação. Ela tem uma visão muito pessimista. Ela não olha mais, poxa, vocês estão comigo, então de repente a gente pode conseguir, porque vocês são meninas jovens, a gente pode conseguir sim, nós, poxa, vocês estão me dando o privilégio de estarem comigo, de querer pegar nesse caminho, a gente junta, de repente conseguir vencer, vai dar certo. Não, porque os traumas que ocorreram na vida dela mexeu com o jeito dela encarar a vida. Vê se isso também não acontece com a gente. A gente vai levando as pancadinhas durante a vida. Eu não tanto, porque estou começando a vida agora. Jovem, né? Jovem é outra coisa. Né? Deixa eu pegar uma pessoa bem mais velha aqui. Duda, você... Irmão Adilson pensou que eu ia pegar o senhor, né? Só por causa do cabelinho branco. O senhor tá jovem, irmão. Pois bem, então a vida da pessoa que a gente vai levando um monte de pancadinha e basta estar vivo, né? Porque no mundo vai tendo aflição. Então se a gente está vivo, vai levando pancada, vai tropeçando, mas vai seguindo, a gente vai caminhando. Então se está vivo, está levando pancada, né? Aí a gente perde o foco da situação. Aí foca no quê? Pancada. Então pronto, então para onde eu vou levar pancada. Para onde eu for, eu vou levar pancada. Com quem eu conversar, com certeza essa pessoa em algum momento na caminhada vai me trair de não sei quem, então essa pessoa não presta. Porque as pancadas da vida me traumatizaram. Então como que eu vou olhar para os novos relacionamentos de forma traumática? Me marcaram, me machucaram. Porque alguém no meio do caminho não prestou. Então todo mundo não presta. Alguém um dia falou mal de mim. Aliás, uma não, mais pessoas falaram mal de mim. Mas trocentas pessoas que você conviveu na tua vida e uma meia dúzia te rebentaram e você agora aí a gente já começa a julgar o povo todo, né? Não. Eu até conheço esse jeito de olhar. Olha só. É caloteiro. A gente começa a fazer um monte de julgamento por causa dos traumas que a gente recebeu na vida. Quantos traumas existem, né, pastor? Que precisam ser tratados na nossa vida. Porque um dia uma pessoa que sorriu de lado, assim, riu, né? Tem um tiquezinho assim. Um dia um cara que tinha um tique assim, foi justamente que passou um cheque sem fundo para você. Então, cheque, os novos que não sabem, cheque é um... Um dia um cara que tinha um tiquezinho assim, passou um cheque sem fundo para você. E agora todo mundo que tem tique passa cheque sem fundo. A gente assimila, a gente faz um link, não é verdade? O nosso cérebro prega peças por causa de traumas que a gente teve durante a vida. Não é? Mas a gente tem que estar ligado no Senhor, porque nem tudo o que parece ser é tanto para o bem quanto para o mal. Discernimento de Deus numa hora dessa, meu Deus do céu, vai fazer toda a diferença. Mas a palavra hoje não está nesse sentido. Traumas que impede de a gente prosseguir em certos relacionamentos sociais. Traumas que impede de a gente amar mais a outra pessoa. Traumas que nos impede de aceitar mais o que para nós é um defeito na outra pessoa. Traumas que nos marcaram e agora a gente joga uma avalanche de pessimismo para tudo quanto é lado que a gente olha, para tudo quanto é pessoa que a gente conversa, porque está sempre com o pé atrás. Traumas. Tadinha da Noemi. Ela está toda marcada pela vida. A gente não pode julgar ela. Julgar, a gente pode analisar o caso. Uma mãe, uma esposa, agora viúva. Ai, que dor! Que dor! A gente vai lá em Jó. Lembra da esposa de Jó? Que perdeu um filho? Não! 10 filhos! Perder 10 filhos numa pancada só! Quem somos nós para julgar a mulher pelo que ela falou para o marido? Para quem não sabe, eu vou contar então a história de Jó. Era uma vez... 42 capítulos só. Se 4 já está rendendo, 42 então.
Numa passagem bíblica, houve uma mulher que perdeu 10 filhos numa tacada só. Bateu um vento nos 4 cantos da casa e veio tudo abaixo e matou os 10 filhos de uma vez só. Só sobrou um empregado que estava na hora, foi atender o telefone do lado de fora, aí não estava lá dentro, não morreu junto. Foi lá e avisou, ela... Uma mãe dessa, eu não faço ideia do tamanho da dor que essa mãe sentiu. Não faço a menor ideia do trauma que essa mulher teve na vida. Mas a gente quer julgar a pessoa pelo que ela fala na hora, né? A gente é engraçadinho. A gente é tudo santinho, né? A gente senta no banco da igreja. Ai, amantíssimo Senhor, enaltecido, ó Pai. Parece que a gente, quando entra na igreja, né? Aqui a gente é santo, né? Aqui a paz do Senhor, irmão. A sua gravata está muito bonita hoje, não sei o que e tal. Mas não perde uma oportunidade de fazer julgamento por palavras, obras e tiques que a pessoa tem na vida. A gente é assim. Mas a gente tem que ser menos assim. Afinal das contas, Deus nos chama para nós buscarmos a perfeição, não é? Deus nos chama para a gente ter uma vida diferente, porque todo mundo é assim. A gente não é todo mundo, já dizia a mamãe. Você não é todo mundo, se mamãe falou, eu acredito. A gente não é todo mundo. A gente foi comprado, a gente foi lavado, a gente foi remido, a nossa mente foi transformada. Sabe? E essa transformação, quando a gente quer, quando o velho homem quer tomar a frente da nossa vida... Alguém aí já andou de cavalo? Já andou a cavalo? Alguém já andou a cavalo? Já andou? Não é? O que a gente segura na mão? As rédeas. Tome conta das rédeas da tua mente. Não entregue a tua mente para o velho homem. Não entregue a tua mente para uma pessoa que não é você, porque você é lavado, a sua mente é transformada. Tome a rédea da tua vida. E para que a tua vida tenha um bom alvo, esse alvo tem que ser Cristo. Aí, diante dessas situações em que o velho homem quer dominar e fazer julgamentos de qualquer pessoa, até mesmo uma mãe traumatizada, não, aí, opa, Senhor, eu não sei o que está na vida dele. Eu não sei o que está. Visão espiritual da situação. Porque a vontade é assim, Enfim, vamos para o 50º tópico. Nada está bem. Nada está bom. E o pior é que essa metralhadora de julgamentos já começa a apontar para si. Essa visão pessimista não é somente para todo mundo. Aí começa uma visão pessimista para si própria. Vamos ver o que ela diz. O que ela diz no capítulo 1, verso 20. Olha só, capítulo 1, no verso 20. Ai. Não, procura por gentileza, eu preciso daquele versículo que ela... Não é nesse não. Que ela vai dizer que quando a nora dá notícia para a sogra que Boaz, o homem lá, o dono da fazenda, ele atende ela bem, então Noemi diz assim, graças a Deus, viva o Senhor, porque Ele é o Deus dos vivos, mas também é o Deus dos mortos. Quando a pessoa chega a abrir a boca
para dizer um algo dessa magnitude? Aqui, ó. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja o Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para os vivos e nem para os mortos. Ela não está cultuando o morto, não. Ela não está falando dos mortos que estão enterrados, não. Ela está falando dela. Ela está falando dela, que ela já se achava morta. Ela já tinha uma visão tão pessimista da vida dela, porque ela já se achava derrotada. O grau de pessimismo, o grau de trauma na vida dessa mulher já estava que ela já se achava morta. É tanto trauma, é tanto peso sobre a vida dela. Marcou muito. Para algumas pessoas, passa por perdas, né, de entes queridos, passa por perdas, passa batido, supera muito bem. Mas tem outras pessoas que essa situação abate muito. E era o caso de Noemi, abateu muito ela. Então, quando ela disse para aquelas amigas: não me chama de Noemi, me chama de Mara, porque minha vida agora está amarga. Aí, aquele peso ainda continuava. As espigas estavam sendo catadas pela nora dela. Mas como é que estava aquele coraçãozinho? Estava doente. Aquele coração ainda estava muito machucado. E atribuiu ao Senhor. Porque fala assim: foi o Senhor que fez tudo isso, deixou vir tudo isso para mim. Foi o Senhor, mas acontece que aquela dor não passava. E de repente surge uma luz no final do túnel. Que as coisas começam a mudar para ela. E ela vê aquela situação e dá um conselho para a sua nora e tal. Mas olha como ela diz isso. O Senhor é o Deus dos vivos, mas também é o Deus de alguém que está morto, que está abatido, que está quebrantado, que está moído, que foi traumatizado na vida, que está todo arrebentado. E Deus me trouxe aqui para dizer exatamente isso para a igreja do Senhor. O Deus é o Deus daquele que está pulando aqui, louvando ao Senhor. Vamos pular, beleza, toca o instrumento, toca a bateria, toca. Graças a Deus tem. Deus é um Deus, nosso Deus é um Deus de festa. Mas Deus também é o médico dos médicos. E ainda na área da medicina, é o psicólogo dos psicólogos. Ele trata corações. Corações traumatizados, corações abatidos, corações que a vida foi marcando, foi machucando. Corações que sangram. Deus trata. Existe sim. Eu vou lá no livro de Jó, no capítulo 14, versos 7, 8 e 9. Jó 14, versos 7, 8 e 9. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Eu aprendi na escola que a água, ela é insípida, inodora e incolor. Há controvérsias. Há controvérsia nisso. Meu querido, se eu tomar uma água, eu te garanto uma coisa para você: se ela não estiver com gosto de água, eu vou reconhecer. Você também é assim, não é? Teve um montão de gente que fez reclamação da SEDAI. Por que será? É porque a água não tem gosto? Não, é porque reconheceu que aquela água não estava com gosto de água. Pensa comigo, pensa comigo. É ou não é? Água tem gosto de água. Água tem gosto de água. E cheiro? Será que água tem cheiro? Tem. Eu não afirmo cientificamente, mas eu afirmo manassesmente. A água tem cheiro. Se eu cheirar o copo com água aqui, me permita. Tem cheiro. Tem cor. Água tem cor. Tem cor de água.
E se tiver uma cor diferente de água, eu não vou tomar. Porque eu conheço a cor da água. É água. Noemi reconhece o cheiro da água quando chega aquela notícia para ela. Chegou a notícia que, Boaz reconheceu, me viu lá, me deu umas espigas. Aí ela, eu conheço esse cheiro, isso é cheiro de água. Proceda de tal e tal forma que naquele momento, naquele momento, ela percebeu que era Deus agindo. Ela declara que é Deus dos vivos, mas é Deus dos mortos. Ó, a ressurreição chegando. É Deus dos mortos e eu estou morta. E isso é para mim. É cheiro de água. Aleluia. É cheiro de água. Ela percebe esse cheiro e o que ela faz? Ela age. Ela dá conselho. Siga por esse caminho, minha filha. A filha seguiu e pá, batata. Daqui a pouco tempo ela estava... neném. Porque ela sentiu o cheiro de água e foi no rastro do cheiro. Às vezes Deus aparece pra gente, dá a notícia, olha, tem coisa boa por aí, e a gente ignora o cheiro da água. Sabe o que vai acontecer se a gente permanecer ignorando o cheiro das águas? A raiz continua envelhecendo. O tronco foi cortado, está cheio de trauma. O tronco caiu, está lá a raiz agarrada no chão. Cheiro da água, está brotando ali. Aí a raiz, não quero, eu vou ignorar o cheiro da água, não vou sugar, não vou correr, não vou entranhar no chão, no solo, porque houve o cheiro da água e eu vou ignorar. Não, eu tenho que ir lá atrás dessa água. Então Deus diz, Deus utiliza esse púlpito aqui e manda o tempo todo pra gente assim, ó, o caminho da água é esse. E a gente ignora isso, ignora coisas preciosas que Deus fala com a gente lê a Bíblia, busca e de repente Deus fala, Deus se manifesta e fala com a gente através da sua palavra e a gente ignora o cheiro dessa água e não quer seguir. A raiz continua envelhecendo no solo e não brota enquanto a gente não aprender a seguir o cheiro da água. Porquanto a árvore, mesmo que tenha o seu tronco cortado e o tronco cai no chão e envelhece e apodrece, porém a raiz está ali. Somos nós. Quantas machadadas a gente já levou na vida. Mas quando a gente percebe o cheiro da água, quantas crises a gente não passou. Irmão Adilson, quantas crises o senhor já passou na vida? Não é? Crise de 88, crise de 92, crise de não sei o que, não, crises mundiais, crises nacionais, crises, né? Não. Eu só tenho 40 anos de idade só. Meus filhos me chamam de velhinho. Eu tenho apenas 40 anos de idade, eu já passei por uma meia dúzia. Mas a gente tem que aprender a sentir cheiro da água. Vai naquela direção. Opa, tem água, eu conheço o cheiro da... Eu conheço o cheiro da água e eu mostrei para você que eu conheço. Está escrito lá em Manassés 6, capítulo. Eu conheço o cheiro da água. Então toda vez quando a gente aprecia na palavra do Senhor, quando recebe do altar direcionamento, é água. Eu vou atrás disso, porque é isso que vai fazer nutrir as minhas raízes e brotará. Amém. Glória a Deus. Porque o nosso Deus é um Deus que cura traumas. Nossa, preparando o terreno para segunda-feira. Não perde não, segunda-feira está uma bênção aqui, batalha espiritual, e agora começa curando traumas. Vamos trabalhar nessa área, amada igreja. Amém. E para fechar essa mensagem dessa noite, no capítulo 4 de Ruth, versos 14
e 15. Diz assim: então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recreador de alma. A alma dessa mulher estava abatida, estava dolorida, estava machucada. Isso a gente já explorou muito. Mas aí quando recebe essa criança, eu tenho certeza que ela começa a esquecer as dores, ela começa a deixar para trás os traumas, ela começa a abandonar aquele fardo que toda vez que ela se lembrava a fazia chorar, a fazia sentir que a vida dela era desgostosa, era amarga. E ela pega aquele netinho no colo, e assim como as suas amigas disseram, essa criança vai ser para você o recreador de alma. Deus tem escape. Deus consegue fazer surgir de onde não tem. Não tem. Mas Deus faz aparecer. Deus faz brotar. E aí, a vida amarga passa a ser doce. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Glória a Deus. Curva a sua cabeça e vamos falar com Deus. Meu Deus, meu Pai, eu te louvo e eu te agradeço, Deus. Porque por mais que a tua igreja passe por momentos difíceis, por mais que ele, por mais que ela passe por situações de dor, situações de perda nas suas vidas, mas o Senhor nunca deixou sozinho. O Senhor nunca deixou ela sozinha, desamparada. Nunca, nunca, nunca. Por mais que nossos olhos naturais não conseguiam enxergar, mas existia propósito até mesmo nas dores. Até mesmo nas dores existia propósito. E hoje estamos aqui. Não aqui pisando nesse solo, mas estamos aqui no patamar das nossas vidas. Chegamos até aqui porque o Senhor nos sustentou. Existia propósito para nos trazer até aqui. Até aqui nos trouxe o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Então as dores, Pai, que afligiram as nossas vidas, os traumas que marcaram, que criaram cicatrizes, que quando tocam ainda dói e nos traz lembranças ruins. Mas nós cremos num Deus que envia água para as nossas raízes. E o tronco todo marcado de machadadas, o tronco todo cicatrizado pela vida, esse tronco está lá derrubado no chão. Porém, o Senhor nos dá a graça das nossas raízes brotarem novos ramos. Nós cremos assim, Pai, conforme a Tua palavra diz, que o Senhor nos dá a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus e sermos nova criatura em Ti. Não é uma criatura velha, toda arrebentada e asquerosa, não.
nós somos nova criatura em Ti. Então, Pai, nós Te agradecemos e nós Te louvamos, porque traumas vêm nas nossas vidas e não pode ser diferente, porque se estamos vivos neste mundo, nós sofremos aflições. Não pode ser diferente, Pai. Tu sabes das nossas forças que são limitadas. Mas hoje o Senhor nos dá a oportunidade de brotar novamente. E a oportunidade de nossa alma marcada pela dor possa ser recriada. E agora a gente consegue prosseguir, olhando para o alvo, focar a nossa mente em Ti, prosseguir em Ti, e não olhando mais para as coisas que para trás ficam, mas prosseguimos para o alvo da perfeita e eterna vocação em Cristo Jesus. E por isso nós Te louvamos, Pai, porque traumas são curados na Tua presença. Nós Te louvamos, Deus, porque as dores passam, ficam apenas numa remota lembrança, Pai, mas o nosso coração que sangrava, ele pode ser curado em Ti. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos, porque em Ti há cura, em Ti há renovo, em Ti há brotos novos, em Ti há restauração, em Ti há crescimento. Ah, Deus, eu Te louvo, Pai, pela cura de almas nesse lugar. Eu Te louvo, Pai, e Te agradeço em o nome do Senhor Jesus. Amém.